é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Paz do Senhor, irmão. Boa noite. Vamos dar início ao culto de hoje. A gente estava sem internet, mas agora chegou. Por isso, então, a gente está gravando. Demorou um pouquinho, né? O pessoal sabe que não vai ser passado, porque não tá sem internet, está só gravando. Então, vamos dar início orando ao Senhor, agradecendo por tudo que Ele tem feito no nosso meio. Oremos. Maravilhoso Deus, queremos te agradecer, Senhor, por esse dia, por essa semana que começou, por tudo que Tu tem feito no nosso meio. Só temos que agradecer, Pai. Muito obrigada por tudo, ser com o estudo dessa noite, que a gente possa sair daqui praticantes da Tua palavra, não só ouvintes, mas que a gente pratique, que a gente aprenda, que o Senhor ponha nos nossos corações o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que praticar. Ser com os doentes, ser com os desempregados, com o povo que sofre, Senhor, ser com os que estão em angústia, no leito de hospital, que o Senhor possa tirar o povo dessa situação, Senhor. Nós te pedimos e já te agradecemos no nome de teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 10. Primeira Coríntios 10, a gente vai ler do 1 ao 13. O contexto, né, o subtítulo do capítulo 10 diz assim: Exemplos da história de Israel. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles, e fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Até aqui a palavra, a leitura, Deus possa aplicá-la nos nossos corações. Amém? Agora vamos para o grupo de louvor, entoar louvores.
A graça e a paz aos amados irmãos aqui presentes. Vamos louvar o nosso Deus, nos derramar perante Ele nessa noite, porque quanto mais cheios do Senhor estamos, mais dele vamos exalar, mais dele vamos transmitir. Então, que os nossos corações estejam voltados para ouvir o que o Senhor tem para dizer a nós nessa noite, que os nossos corações estejam abertos e que a gente possa receber o melhor de Deus. Porque na verdade, tudo que Ele tem para nos oferecer é o melhor. Então, vamos juntos louvar essa canção, dizer o quanto Ele é formoso, bondoso e o quanto o amamos. Me derramar. Outra vez diante de ti abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras sem fim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, com tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, com tua vontade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou formoso. Amém. Que a gente possa cada dia mais dizer isso ao nosso Deus. Nesse instante, convidamos o pastor Osvaldo com a oportunidade de trazer o estudo nessa noite. Graças a Deus seja com os irmãos e a gente possa crescer na graça do Senhor nesses dias
que estamos passando. Vamos orar, como o Beth falou, por desempregados e também por aqueles que estiverem enfermos. Os avós de Nicolas, tá bom. Antes de orar, os avós de Nicolas pegou Covid. Eu não posso dar nome para não comprometer a pessoa, tá? Mas é uma pessoa nossa que trabalha fazendo exames. E a ordem lá é que todos os exames para Covid, 50% tem que ser Covid. Então, se você chegar lá com um resfriado, mas está lá as coisas para fazer, o diagnóstico é 50% daqueles exames que estão sendo feitos tem que dar Covid. Portanto, aqueles que estão com Covid, trata em casa, não vai para o hospital não. Porque, primeiro, esse diagnóstico pode não ser muito verdadeiro, tá? Tá nem aí se você está com Covid, se está entubado, se vai morrer no outro dia. Eles querem que essa taxa aumente. Ok? Então, fica exposto ao sol, tome raízes, faz isso e você vai ver que fica bom rapidinho, em casa. Se pegar uma pessoa boa, 100% boa, entubar ela, só tem 20% de chance de escapar do entubamento. Se ele tiver certinho, tá? Se colocar aquela coisa errada, no outro dia, ele não chega no outro dia. Eu estou falando de uma pessoa boa. Então, vamos orar. A gente precisa de orar. Estamos expostos a um mundo tenebroso e precisamos da graça de Deus. Ó Deus querido, ajude-nos nessa caminhada. Te peço que em nome do Teu Filho Jesus Cristo, dê para a gente o que precisamos para nos colocar ao Teu dispor. Em primeiro lugar, rogamos o Teu perdão, que conquistamos ele não porque merecemos absolutamente, mas porque Jesus se compadeceu de nós na cruz do Calvário. Então, em nome dele, te pedimos que nos perdoe e nos ajude nessa caminhada. Em nome dele, te oramos. Amém. Semana passada a gente viu o capítulo 9 de 1 Coríntios, e o capítulo 9, de maneira rapidinho, ele está tratando da liberdade dos direitos que o apóstolo Paulo tinha. Só recapitulando, a igreja tinha adoecido e entre tantas dificuldades que havia dentro da igreja de Corinto, é uma igreja da era dos apóstolos, eles estavam questionando se Paulo era apóstolo, questionando a liberdade dele, filho. Enfim, a dificuldade, né? Quando a igreja adoece, ela começa a apresentar problemas em todas as áreas. O capítulo 10 vai tratar de 3 assuntos. Primeiro, o apóstolo Paulo, de maneira bem sábia, vai colocar os exemplos, ou, por que não dizer, os maus exemplos que ficaram registrados da fé dos antigos. Tá? E é algo assim forte, são 13 versos muito fortes. É bom lembrar, eu já disse, aqueles que estão estudando escola dominical, a gente estuda Deuteronômio. Estudo bíblico das quartas, a gente está vendo as cartas, por enquanto. Já vimos Apocalipse inteiro. E o propósito da gente, de fato, não é dissecar todos os assuntos que estão em capítulo. O capítulo 10 é longo, é um capítulo longo. Mas o propósito da gente é empurrar a igreja para perto da leitura das Escrituras. Inclusive a minha pessoa. Nós corremos muito e a gente lê pouco Bíblia, quando deveria ler mais. Então o objetivo é esse, tá? Fazer a gente ler mais. E depois ir de novo nesses mesmos textos, porque em Coríntios, 2 Coríntios, a gente já viu isso. E a gente está revendo novamente. Então sempre teremos a renovação da palavra de Deus e sempre teremos assuntos novos. Compreensão daquilo que a gente não estava entendendo. Não fiquei melhor da vista. A questão é que eu quebrei os óculos. Aí tomei uma Bíblia emprestada, cada letra enorme, é quase uma palavra por página. Exemplos da liberdade, né? Os exemplos da história de Israel. Ora, irmãos, não quero que
ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então aqui vai falar de um batismo de nuvem e de mar. Isso é medonho para dar brecha para heresias. Eu não quero falar, mas rapidinho. O seminário, quando eu estava fazendo seminário, no Brasil tinha mais de 4.500 igrejas registradas em cartório. Você tem ideia do que seja isso? No Brasil, quando eu fazia seminário, tinha mais de 4.500 igrejas registradas em cartório. E os nomes? Eu não vou citar 4.500 nomes. Primeiro, não lembro, e nem saí pesquisando essa coisa toda. Mas tinha uns nomes escritos, bem interessantes. Não é brincadeira não, tá? Esse é o nome de uma igreja registrada em cartório. Cúspide de Jesus. Jesus vem, isso é outra igreja. Eu vou e tu fica. Você não pense que isso é brincadeira. A Frozinha de Jesus é uma igreja registrada em cartório. Então, deu para ter ideia do que é possível surgir quando se lê Bíblia de maneira errada? Então, aqui fala do batismo. Eles estiveram debaixo da nuvem e também das águas. Com respeito a Moisés, aquele povo foi batizado. O que é isso? O que o texto quer dizer de verdade? O que significa isso? Então, nós temos que voltar a passar por esse fenômeno que eles passaram. Vocês entendem? O mar abrir, a gente tem que estar dentro daquele evento para sermos batizados. E uma nuvem aqui. Não, filho, absolutamente não. Nosso batismo é um batismo cristão. Que no Antigo Testamento o batismo, o selo, você pega Efésios, quem está com Efésios rapidinho, alguns depois do 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Você vai ver o apóstolo Paulo no capítulo 5 tratando de umas coisas bem interessantes. Ele vai falar da unidade da fé no capítulo 4. E lá ele vai dizer assim, deixa eu ler esse texto melhor aqui, né? O versos 4. Somente um corpo, um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, a um só Senhor, versos 5, uma só fé e um só batismo. O que isso é? Deixa Efésios aberto aí, vocês vão ver. Aqueles que passaram pelo mar, há 600 mil homens, fora as mulheres e crianças, aproximadamente 3 milhões de pessoas. A ideia de batismo é selados, tá? Eles foram selados para aquele evento, ou escolhidos para aquele evento. Eu não passei pelo mar, eu não vi a nuvem do deserto, nós não vimos, está lá 3.700 anos aproximadamente. Nós não participamos da Páscoa do Egito, a morte dos primogênitos no Egito. Deus escolheu aquela geração lá. Então eles foram selados por Deus para aquilo lá. Deus ele inseriu aquela geração para aquele contexto lá. E nós para esse contexto agora. Entende? Então nós fomos batizados, batismo significa selo. Tá? Vamos lá em Efésios de novo. Efésios é o segundo maior tratado teológico da igreja, só tem 6 capítulos. O tema dessa carta é uma carta da prisão. Eu disse na quarta-feira passada que foram 6 cartas, são 4, tá? As cartas da prisão são 4. Isso é o que nós tivemos conhecimento. O capítulo 1,
O apóstolo Paulo vai falar exatamente disso que nós estamos tratando com vocês. Quanto ao batismo, o verdadeiro batismo não foi na água, não foi na nuvem, não é... E entenda, a gente tem que fazer, tá? Não é desmerecendo nem desvalorizando a ordem e o mandamento do Senhor, fazei discípulos batizando-os. Batismo significa selo, marcando, é a etiqueta ou o ingresso no corpo, na igreja visível. É água, tá? E nesse texto ele vai dizer assim, capítulo 1, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo pelo nosso Deus em Cristo Jesus. Até o verso 7 é Deus quem está ordenando as coisas aqui, o capítulo 1 de Efésios. A partir do verso 7, a obra da redenção até o versos 12. O versos 13 e o 14, a parte que compete ao Espírito de Deus. Então a Trindade está junta na redenção do homem. A salvação é projeto de Deus antes da fundação do mundo. A Trindade, o Deus triuno, está juntos, planejando, organizando, arquitetando aquilo que eles querem. Eles planejaram juntos e executaram juntos. Cada um fez a parte que competia a cada um. Tá? Então, onde é que a gente vai ver isso, pastor? O batismo, Mateus 4, Lucas 4. O que é o batismo de Jesus? João Batista pregando o batismo de arrependimento. É a apresentação pública de Jesus, o nosso Redentor, do nosso Salvador, o Cordeiro que tira o pecado do mundo ao mundo. Deus está apresentando o antídoto contra o pecado. A verdadeira vacina contra eu vou brincar com a nossa pandemia, contra o Covid de lá de trás, de Adão. Quando Adão cai, ele amaldiçoou toda a geração, toda a descendência dele. Então, quem é a vacina? Jesus. Definitivamente tirou de nós a maldição. Pega lá Gálatas 4 e você vai ver, a partir do verso 4, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar aqueles que estão debaixo da maldição da lei. Nós nascemos malditos. E Cristo é quem tira isso da gente. O versos 14, o 13, diz assim, Efésios capítulo 1, 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho de vossa vocação, tendo nele também crido, fostes selados, tá? Com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor. Deu para entender o que ele está falando do Espírito? Ele é o penhor da nossa herança, até o resgate da nossa propriedade em louvor da sua glória. Então, o que é o batismo? E esquece modo. Eu já disse que são 3. No Novo Testamento vai aparecer imersão, a palavra baptizo, ou baptizar, em grego, significa imergir. Mas em outros textos também significa aspersão. É estranho, não é? A mesma palavra tem sentidos diferentes. E João nem batizou por aspersão e muito menos por imersão. Porque se João batizou, até brinquei domingo, não foi? Foi no domingo, na presença do irmão de Elias. Elias querendo jogar o irmão na fogueira e eu livrando o irmão dele. Se João batizou por imersão, posso te perguntar, o Jordão é um rio muito raso. Na sua maioria de extensão, atinge 20 centímetros de profundidade. Eu posso te perguntar como é que ele batizou os obesos aí por imersão?
Alguém pode dizer, não, mas ele fez uma represa. Ele fez uma represazinha para o rio encher e batizar por imersão. É um questionamento. O outro é, João batizou toda a Judéia, Galiléia e os territórios circunvizinhos. 1,5 milhão de pessoas. Se batizasse sem parar, sem comer, sem descansar, sem dormir, não conseguia batizar por aspersão, que é mais rápido, imagina por imersão. Então, qual é o método mais provável que João usou para batizar 1,5 milhão de pessoas? E o ministério desse maior profeta de todos os tempos só durou 6 meses. O ministério de João, para quem não sabe, durou 6 meses só. Efusão, filho. Só há uma explicação para isso. Ele só conseguiu batizar tanta gente num período tão curto por efusão. E o que é efusão? A efusão é o seguinte, vamos imaginar que você pegou a água aqui com a mão e jogou na pessoa. Está borrifando, tá? Ou aspergindo. Seria que pegar um pincel desse de cair a casa, botar num balde assim e jogar sobre as pessoas. Isso é efusão. É a única forma que poderia João ter batizado um número tão grande de gente em um espaço tão curto. Aí, esses que estão levando a igreja a brigar um com o outro por causa de modo, terão que prestar contas a Deus. Porque lá no Novo Testamento existe espaço para as 3 coisas. A gente está brigando por modo. Jesus disse que a gente tem que fazer, seja por imersão, seja por aspersão, seja por efusão. Imagina, tem 1 milhão aqui de pessoas. Alguém pode dizer assim, mas nunca houve uma conversão de 1 milhão de pessoas. Ah, é verdade. Registrado no Novo Testamento, não. Mas há registro de cidades inteiras. Entende? Cidade de Antioquia da Psídia se converte inteira, a cidade inteira. Quantas pessoas tinha ali? A cidade de Éfeso, mais da metade da cidade, uma cidade com 300 mil pessoas. Olha, dá uma ideia do tamanho da quantidade de gente. Aí vai batizar esse povo como? Para os irmãos terem ideia, Atos 9 está falando da conversão de Paulo. E diz que Paulo ele adoeceu, porque ele teve uma visão do Senhor, criaram como que escamas, ele ficou cego 3 dias. A visão de Deus, da glória do Senhor, a luz que brilhou. Ele passou doente, e Ananias, quando vai orar e impor as mãos sobre Paulo, ele está doente há 3 dias, orando e jejuando sem parar. Então, quando Ananias chega e fala com Paulo, irmão Saulo, Deus me enviou tal, etc., o que te apareceu no caminho, porque tu fostes escolhido por ele, para ser a luz entre os gentios. A vocação de Paulo, capítulo 9. E diz assim, levanta, e o apóstolo Paulo fica de pé. Isso é dentro de uma casa, que ele estava deitado numa cama. Leia a sua Bíblia e veja se não está assim. E ficando de pé, foi batizado. O indivíduo de pé não pode ser imersão. Vocês entendem que a palavra que está lá no texto original é baptizo. Mas um indivíduo de pé, batizado de pé, não pode ser imersão. Leia a sua Bíblia para ver se não está assim. Tenha coragem, é Atos 9. Fere com tudo que estão ensinando a gente. Outra coisa, o carcereiro, a família foi batizada dentro de casa. Será que aquele homem tinha um tanque, uma caixa d'água? Como a gente tem visto a tendência dos nossos dias, um riacho? Talvez sim. Talvez sim. Mas quem é que tem um riacho, um rio dentro de casa? Só um peixe, né? Então, isso é um aspecto. Lídia é no mesmo capítulo 16 de Atos. Ele leva os apóstolos, Barnabé, Paulo, para a sua casa. Lá foi batizada ela e toda a família, os seus. Como é que pode... O povo está sendo batizado dentro de casa, as famílias inteiras. Vocês entendem que a gente ficou brigando por uma coisa que não devia? E quem fez isso? As denominações. A começar por a gente, né? A gente tem culpa nisso também. Então, hoje, quando a gente está falando direitinho das coisas, a gente tem que mostrar isso para o povo. Então, o batismo com água, independente do modo,
Se é imersão, é bíblico, tá? Aspersão é bíblico. E efusão, que é aspergir sobre o pessoal, também é. Pode ser esses 3 métodos? Pode. Um lugar tem muita gente e pouca água, aquelas áreas de deserto. Como é que a gente vai arrumar um tanque para batizar os outros? Um pouquinho de água é melhor. E efusão melhor ainda, que gasta pouquinha água. O que é o elemento que tem que ser usado? Água. A quantidade é irrelevante, filhos. Deu para entender? Não pode ser areia. Quem se batiza, aí toma banho de areia é as aves, né? A galinha, pode ver que é com areia que eles tomam banho. Ou se limpa. Bom. Então, o que é que ele representa? A água. A ação purificadora do Espírito de Deus no indivíduo. Existem 3 elementos na Bíblia, toda ela, do Gênesis ao Apocalipse, só são 3 que representa essa ação do Espírito na vida do homem. Já perceberam isso? E eles são representados por 3. Isaías foi batizado, lembra? Capítulo 6. E o anjo pegou com Atenaz, pegou uma brasa viva do altar e tocou uma brasa. Pega uma brasa com Atenaz, não faz isso não, tá? Pega uma brasa dessa que a gente assa milho e põe na boca para você ver. Não é aquilo não, filho. O anjo pega o Espírito de Deus e toca no profeta. E esse homem foi habilitado, foi ungido, investiu nele as qualificações necessárias para que ele fosse o maior profeta messiânico de todos os tempos. Isaías, tá? Então, água, os símbolos que representam a ação do Espírito. Água, tá? Azeite ou óleo. Pode ver que Davi é ungido, o profeta Samuel vem com uma botijazinha de azeite e derrama sobre a cabeça de Davi, com 12 anos, na casa do pai dele. Cadê teus filhos? Aí vem um primogênito, ele olhou para aquele caba fortão assim, feito Elias, disse, esse caba bonitão aqui. Aí o Senhor puxa o profeta do lado e disse, pai, tu está olhando a aparência, eu olho o coração, não é esse não, vai ungir o homem errado, rapaz. Aí vieram os outros 6, aí não tem mais filho não, tem um lá no mato que fede ovelha, parece mais uma ovelha do que gente. Pequenininho, lá tá perdido, olha, a gente não vai fazer nada nesse lugar enquanto esse sararazinho, franzinozinho, amarelinho, tu que é de inho, chegar aqui. E chega um garoto com 12 anos. Lembra da idade de 12 anos? A idade de 12 anos na Bíblia é a idade da razão. Quando um indivíduo atinge 12 anos diante de Deus, ele está apto pelo que faz. Ele atingiu a idade do psique, da razão. Ele sabe o certo e o errado. Então, ele foi ungido. E era essa unção conferida somente a sacerdotes, profetas e reis. Só esses 3 grupos que representam os ofícios do ministério do Senhor Jesus. Então, era a água, o óleo e o fogo, ok? Então, água, óleo e fogo representa o batismo. Por isso que Jesus vai dizer assim, João, eis que eu vos batizo com água. Após mim, vem um do que eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Ele vos batizará com água e com fogo, ou com o Espírito Santo. Tá? Então, bom, batismo é isso. E quando aquele povo passa no mar, eles foram selados, escolhidos por Deus para aquele evento. Entendeu? Batizados aí significa isso. E na nuvem, eles viram a nuvem. E os apóstolos, dentro desse princípio, também viram essa nuvem, viram. Vocês lembram da ascensão registrada no capítulo 1 de Atos? Jesus está falando com eles, de repente vai sendo elevado às alturas, e o texto diz que eles estão olhando para os céus e uma nuvem vem
e o toma do olhar dele e o carrega. É Deus, filho. Vem buscar seu filho amado. É aquela nuvem do deserto. Só tem um registro disso. Assim, os apóstolos vendo isso em Atos, capítulo 1. Dê uma olhadinha lá e vocês verão isso. Então, voltando para o texto de Coríntios 10, eles foram escolhidos para aquele evento, eles foram selados para aquele evento, assim como nós fomos escolhidos e selados para estes dias. Ok? Continuando, então. Versos 2: Tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram do mesmo maná espiritual. Percebeu? Quem Deus escolheu para aquele evento é esse povo. 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque beberam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Lembra do canto de Moisés? 6 vezes ele apresenta a expressão rocha. E a rocha que Moisés está cantando naquele canto é Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, a razão porque ficaram prostrados no deserto. Essa expressão o apóstolo Paulo usa, né? E ele não usa um tom de muita dureza, mas na verdade prostrados aí a maioria deles. Vê só a expressão de Paulo. A maioria deles estão com seus túmulos no deserto. Tá? O deserto foi o instrumento que Deus usou para ceifar a maioria daquela geração. Então, ser batizado na água é importante, Jesus mandou que a gente fizesse, mas ser batizado com o Espírito é ainda melhor. Tá? Então, você pode fazer parte da igreja visível, extraordinário, igreja material, mas extraordinário é fazer parte da igreja invisível, a igreja de Cristo. Oi. Emanuel Messias, o presbítero, ele está falando. Não foi que faltou som, não, viu, irmãos? A gente estava escutando eles falar. O que ele está falando, Emanuel Messias, diz que aquele povo teve o privilégio de ver esses eventos. A abertura do Mar Vermelho, passar por ele. Eles viram a nuvem, eles viram a rocha, brotar água no deserto. Filhos, estudem. Por onde essa água passou? As marcas estão lá até o dia de hoje. Um canal imenso enquanto aquele povo estava lá, água brotando, água sem parar. A rocha brotando água no deserto sem parar. Existe esse lugar ainda, pastor? Existe. Tá? Clica o arqueólogo Ron Wright.
a verdadeira rota do Êxodo, e vai buscar informação para você ver. E você vai ficar de queixo aberto, boquiaberta, de tanta informação que eles escondem de nós. É na terra de Midian, antiga Midian, hoje Arábia Saudita, tá? É a primeira terra santa, tá tudo lá, filho. Quando esse homem anunciou que era esse lugar, até as 12 colunas que Moisés havia erguido de mármore estavam todas lá no deserto. Os islâmicos foram lá quebrar as colunas, deixou só a base e levaram para as mesquitas deles. Tá? O lugar onde o bezerro foi feito, a base onde o bezerro foi escrito, o monte, eu mostrei isso tudo para a igreja já, o Monte Sinai, carbonizado até hoje, onde a glória de Deus pousou e o monte fumegava e estremecia e saía sons e relâmpagos e trovões, é a glória de Deus. E o monte tremia, ele está carbonizado, preto, a metade do monte até hoje. Um arqueólogo pegou a rocha do lugar e quebra. A rocha dentro é branca e fora ela está carbonizada até o dia de hoje. Demonstra que ela recebeu um intenso calor. Então existe esse negócio, até hoje existe, filho, está lá para todo mundo ver. Entende? Busca isso que eu falei e vocês verão. Agora, Manuel, tem um detalhe que é interessante. A fé não vem para a gente porque a gente viu. Tá? Não seria fé. Hebreus capítulo 11. Tá? A definição de fé que está ali é exatamente o oposto. Nós, vocês aqui, os que estão em casa, a igreja de Deus espalhada em todo o mundo, sabe qual é o espetacular? O que Jesus disse a Tomé: porque viste, criste. Bem-aventurado, abençoado aqueles que não viram e creram. A fé não existe porque a gente viu, tá? O centurião, ele vai dizer isso para Jesus. Ele se encontra com o Senhor e diz assim: Senhor, eu sou homem que tenho servos sujeitos à minha autoridade. A uns eu digo venha, ele vem. A outros eu digo vai, e ele vai. Eu não sou digno de que tu entre debaixo do meu telhado. Manda uma palavra, e o meu servo que está doente em casa ficará curado. Jesus olha para a multidão e diz: eu nunca vi tanta fé. Vai e seja feita conforme a tua palavra. Outro texto vai dizer que esse homem não foi, ele viu um servo dele. E quando a palavra chegou, o servo diz para ele: o teu servo está curado. E ele disse: que hora aconteceu isso? Aí ele disse: a tal hora do dia, era exatamente a hora que ele estava falando com Jesus. Creu ele e toda a família. Eles não viram o evento. Para mim, crer é assim: a fé que salva é Deus quem dá para nós. E só tem a igreja. É disso que Paulo está tratando em Efésios. Entende? Para mim acreditar, eu tenho que ter fé. Porque assim, eu só acredito porque o acreditar, o crer, é um mecanismo de quem tem fé. Entendeu? Imagina alguém aqui, eu estou do lado de um leito, o cara está entre a vida e a morte, está entre a vida e a morte, né? Está quase indo embora. E eu olhar para ele assim, dizendo: tenha fé em Deus. Como é que ele vai ter fé em Deus se a fé é Deus quem dá para nós? Romanos 12. Só quem tem fé é os eleitos, os selados, aquele que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Esse povo está com seus nomes registrados no livro da vida do Cordeiro. Antes de criar as coisas, já está tudo lá registrado. O dia de nascer, o dia de morrer, o que vai acontecer na vida de cada um dos eleitos de Deus é algo tão... sobrepuja a compreensão da gente, e isso não está sendo ensinado dentro das igrejas. Eles estão passando o evangelho do finais dos tempos. Sabe o que é finais dos tempos, né? Esse texto vai falar nisso. Já foi na feira, na terça-feira, aqui no Mercadão? Já foi lá na terça-feira? Na quarta?
Não, ninguém foi comprar nada lá no Mercadão na terça-feira. Os preços, já perceberam os preços como tá? Início de semana. Vai no sábado de tarde. É o que está acontecendo com a gente, filho. O evangelho da nossa geração é um evangelho de final de feira. Você aceita a dança dentro da igreja, você aceita bumba meu boi, caboclo de lança. Eu estou com ironia mesmo. Tudo isso é evangelho? Não é. Nesse instante eu falei de 4.500 igrejas quando eu estava no seminário. Isso tudo é igreja mesmo? E aquele que já dizia lá atrás, na era dos apóstolos, eles se dizem judeus. Isso é Jesus lá no Apocalipse, mas são sinagoga. Sinagoga é a palavra hebraica para a igreja, de Satanás. Quem é que tem autoridade para dizer isso? É ele está dizendo da igreja. Isso é a igreja de, para aqueles que quiserem conferir, a igreja de Esmirna. Está sendo perseguida por judeus. E eles se dizem judeus. Mas é Jesus quem está dizendo, mas são sinagoga de Satanás, igreja de Satanás. Ok? Ele sabe, rapaz. Quer ver um exemplo no Antigo Testamento? São 5 cidades que foram destruídas. A gente só lembra de Sodoma e Gomorra. Tá? Mas são 5. Aquela região lá. Quantas pessoas foram salvas em Sodoma e Gomorra? 4. Aparentemente é 4. Só 3. 3 pessoas. E a oração de Abraão era assim: Senhor, se tiver 50. E ele diz assim: eu não destruirei a cidade por amor dos 50 justos. Mas Deus não sabia que só tinha 3? Sabia. Mas Abraão era servo de Deus, amigo de Deus. Lembra que ele é chamado de amigo de Deus? Deus partilhava as coisas com Abraão. É interessante, filho. É algo sobrenatural. E se tiver 40, Senhor? Eu não vou destruir Abraão por amor a esses 40. Senhor, tu sabe, eu sou Abraão, tu é Deus o Todo-Poderoso, um João ninguém aqui. Então, não te irrita comigo não, Senhor. Mas se tiver 30, eu não vou destruir. Se tiver 20, eu não vou destruir. Se tiver, Senhor, tu és tão longânimo. Se tiver 10, não vou destruir. Só tinha 3. Jó e as 2 filhas. E a mulher, desculpa, Ló. É Ló. Parece Jó, mas é Ló, tá? E a mulher, infelizmente, o texto diz que ela deu uma olhadinha para trás. Tu acha que Deus destruiria um servo dele porque ele simplesmente olhou para ver o que estava acontecendo na cidade? Pensa direitinho. O que está acontecendo no coração daquela mulher? Ela queria sair com as filhas e com o marido dali de dentro? Não, filho, o coração dela estava lá embaixo. A olhadinha. Até Moisés pediu a Deus para dar uma olhadinha. Senhor, deixa eu dar uma olhadinha em ti, eu quero ver a tua glória, Senhor. Eu falo todo dia contigo, tu não mostra o rosto para mim? Aí Deus olhou para aquele pequenininho, olha que cabo ousado esse Moisés. Ele disse: Moisés, ninguém pode me ver. Se me ver, Moisés, será desintegrado por minha glória, por causa dos nossos pecados. Você vai ser desfeito, seu filhote de zebra. Eu estou falando com Moisés, né? E não foi Deus que diz isso, sou eu que estou dizendo. Então, eu vou fazer um acordo com você. Você vai colocar-se na brecha da rocha. Quando eu passar, você me verá por trás, pelas costas. Sabe o que acontece com esse Moisés? 40 dias teve que botar um capuz nele, porque ele resplandecia de tanto. Ele viu Deus por trás e a glória do Senhor resplandecia o rosto de Moisés. Ô filho, ninguém viu a Deus antes de morrer. E aquela expressão face a face é próximo, intimidade. Deus conversava do trono dele, eu já falei isso, né? Propiciatório, caporet, a tradução é assento de misericórdia. É um trono, filho. Tá? Então, os que têm fé não precisa ver.
Entende? Por isso tem fé. Por isso que ele não precisa ver o rosto de Jesus. Vamos ser verdadeiros com a gente. Esse povo que diz assim, eu vi Jesus de palma em palma, isso é mentira, filho. Pode registrar isso. Olha, eu vou repetir para não deixar dúvida. Esse povo que vê Jesus por aí, de palma em palma, estão entendendo? O tempo todo ele vê Jesus, é mentiroso. Isso. E o que o apóstolo Paulo vai dizer, e Emmanuel lê, essas coisas vieram e foram registradas para exemplo para nós. Aconteceu de verdade. Jesus diz assim, eis que eu vos envio para o meio de lobos. É uma plantação de trigo e lá também tem joio. E joio, você sabe qual a diferença entre o joio e o trigo? É a mesma que João Batista falou. Eis que está posto o machado à raiz das árvores. A árvore que não põe fruto, digno de arrependimento, será cortado e lançado no fogo. Nós não somos salvos pelas obras, absolutamente, mas para as boas obras. Deu para entender? Qual é a marca do verdadeiro batismo? Alguém cheio do Espírito de Deus. Sabe o que estão falando na igreja visível? Vamos ser verdadeiros. É alguém fazer estripulias, falar em línguas. Desculpa, mas a Assembleia de Deus aprova a evidência de alguém batizado pelo Espírito Santo é falar em línguas. Aí deu nisso. Deu no que deu. A prova está lá no texto. Frutos dignos de arrependimento. O apóstolo Paulo usa outra linguagem. Ele diz assim, andai em novidade de vida. Como é que um homem vai mostrar coisa nova se não é dele? Me diz. O que é isso então? Frutos de quem está dentro dele, o Espírito de Deus. Os dons e talentos não vêm do alto? Ok? Então, a prova, a evidência de que alguém é selado, batizado pelo Espírito de Deus é vida nova, filho. Novidade de vida. Efésios vai tratar disso. Quem roubava, não roube mais. Quem mentia, não minta mais. Quem cobiçava, não cobiça mais. É fácil, você veja, por exemplo, Maria Madalena, está lá no texto escrito assim, dela foi expulso 7 demônios, era prostituta. E o que essa mulher passa a ser agora? A maior discípula. Filhos, é muito sério isso. Ela passa a ser a luz irradiando a glória do Senhor. Entende? Então ela foi. Que mal faz dizer que antes da gente conhecer a Cristo exalava um aroma estranho nas nossas atitudes. E que agora a gente não tem mais vontade de fazer aquelas coisas que fazia, ou não se deixa mais dominar pelo pecado. Tá? Novidade de vida, é produto da graça de Deus. Essa é a marca de verdade que o indivíduo é. E João já diz isso, é antes de Jesus um pouquinho. Pelos frutos conhecereis as árvores. Pega um ladrão, desculpa, de verdade. Aqueles que tiveram essa prática não se aborrecem comigo não, tá? Mas assim, pega um ladrão, bota ele num lugar que tem alguma coisa fácil de levar para ver quanto tempo ele vai aguentar. Bota. Ele pode ser presbiteriano, batista, Assembleia de Deus, seja o que for. Deixa aqui um monte de celular, carteira aberta, os dinheiros dizendo, vem cá, vem cá, vem cá. É carteira, né? E tal, o que tiver. E ele vai ficar aqui 1 ano. Fica não, filho. Vai dar uma coceira na mão, passa para o braço, pega. Daqui a pouco você só vê as coisas sumindo e ninguém vê quem foi. Se botar uma câmerazinha, você no instante pega o abiru. Não é assim? Um mentiroso.
Quanto tempo ele vai passar sem mentir? Filho, não aguenta não, muito tempo não. Rapidinho ele começa a falar mentira. E assim vai ser, entende? Exemplo, uma mulher que gosta de muitos parceiros, desculpa, um homem que gosta de muitas parceiras, põe ele aí, joga aí no meio, para você ver quanto tempo essa mulher vai ficar conter-se e quanto tempo esse homem vai se conter. Tá? Ó, uma coisa é ouvir falar, outra coisa é praticar. Falar da vida dos outros, infelizmente, tem em língua, fale quem quiser. Falar é uma coisa. Prática, o indivíduo fez, de fato. Tá? Acusar de roubo, acusar de qualquer coisa, qualquer um pode fazer. Agora, foi lá e realmente aconteceu, vocês entenderam o que eu quis dizer? Pega o indivíduo que bebe todo dia, bota ele aqui, vamos ver quanto tempo ele aguenta. Deu para entender agora? Não aguenta, filho, porque esse homem não tem o Espírito de Deus, não produz novidade de vida. Deu para entender? Você vai ver, eu estou querendo falar muito para não ofender, né? Mas assim, já viu um gato e as unhas dele? Aquelas unhas horríveis, só na cara dos cachorros, né? Que ela vai mostrar o tamanho da unha. Já viram um leão? É um gato grande, né? Um leão, um gato grande. É cada lapa de unha que ele tem ali escondidinho, rapaz. Quando ele bota fora, que dá uma eu não sei o nome disso, uma patada no pescoço da zebra, é fatal, filho. Procura ver no YouTube, que se você tem coragem, quando a leoa dá essa patada aqui, no pescoço da zebra, praticamente decepa ela. O lanche já está pronto. Então, é aquela história, gato, não sei o quê, com as unhas de fora ou escondidinho. Não tem. Você bota o indivíduo no ambiente, deixa dar um exemplo duro disso. Eu não queria que tivesse sido filmado, mas vai servir para aqueles que estão em casa. Os meninos da igreja trouxeram um indivíduo de Macugê. A gente dava muito donativos, essa família ficou conosco por algum tempo. Dentro da igreja, aquela coisa boa, tal, etc., foi uma boa. E esses homens passou 1 mês, 2 meses, e ninguém desconfiava que ele era um guabiru. E não tiveram o que fazer, trouxeram ele para dentro de casa. Um dia só. Enquanto a família dormia, ele estava por dentro, fuviando dentro de casa, carregando as coisas, rapaz. E já estava há meses com a gente na igreja. E eles trouxeram sem me consultar. Quando eu soube, fiquei doidinho. Eu digo, Deus do céu, como é que se bota uma pessoa estranha dentro de casa? Entende? E foram dormir. R$1.500. Eu não sei onde ele conseguiu achar, enquanto a família dormia. Esse povo, quando acordou, ele estava agoniado para sair de lá. R$1.500 agora não é muita coisa, mas foi uns anos atrás, faz uns 5, 6, 7 anos já. Vê aí. E aí o cara procurou, não achou, foi fulano, eu não vou nem dar o nome. Foi bater no trabalho que ele tinha encontrado para ele. Quando chegou lá, ele não estava. Foi na bota, que ele também tinha dado, estava o dinheiro lá. Vocês entendem? Porque, lembra do que eu falei? Novidade de vida. Deixa eu contar um exemplo. Assalto na Luz e Vida. Assalto naquelas empresas, lojas de vender Bíblias que temos no Recife. Tem a Luz e Vida, vai dando nome. Tem a da Assembleia de Deus, tem Manancial, tem um monte lá. As Bíblias de estudo sumindo, porque uma Bíblia de estudo é caro. Aí, de repente, prende o ladrão. Eu não vou dizer de que denominação era o ladrão, mas era um ladrão evangélico roubando Bíblia de estudo para vender. Vocês entenderam que a coisa mudou? Por que está assim? Porque o Evangelho, diz Paulo César em uma das suas canções, o Evangelho mudou. Aquele que era o Senhor, agora é servo. A gente dá ordem para ele, olha. Então, nós estamos nos deparando com os mesmos problemas que antes não tínhamos, que estavam no mundo, porque a gente diluiu, botou muita água.
Ao botar muita água, o evangelho diluiu muito, que é para aceitar todo tipo de coisa dentro da igreja. A igreja, numericamente, tem que crescer. Jesus está dizendo, nesse texto, que os exemplos foram registrados para nós, para ficar por exemplo. Por isso foi registrado o que ele quis que registrasse. Uma nação inteira praticamente foi dizimada no deserto. E não foi por causa da maldade de Deus, porque Deus não é mau, mas por causa da maldade do homem, filho. Só em Baal, o Peor. Aqui Paulo não dá o nome, mas é esse o lugar e está lá em Números. 23 mil caíram em um único dia. Tá? Então, vamos continuar? Estas coisas, verso 6, se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Ok? É a nossa natureza. Então, Deus escreveu isso para quem? Para a igreja. Quem recebeu isso? A igreja de Corinto. Nós recebemos. 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e se levantou para divertir-se. Versos 8: e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Você entende? Morrer no cabo 23 mil pessoas de uma vez. Você entende o tamanho do problema? Tinha gente morta em toda parte. Versos 9: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles o fizeram e pereceram pelas mordidas das serpentes. Nem murmuremos, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Por que aconteceu isso? Porque o povo não obedeceu à voz de Deus. Versos 11: estas coisas lhes escreveram como exemplos e foram escritas para advertência nossa de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Deu para entender agora? Para quem foi esses exemplos deixados e registrados? Para a geração que Deus escolheu, os finais dos tempos chegaram. Deixa eu fazer algumas advertências, Quando aconteceu o Pentecostes, 9h da manhã, o batismo de verdade, ele desceu para que se cumprisse as Escrituras. E lá, sobre a igreja, ele pousou e nunca mais saiu dessa igreja. Se iniciou ou desencadeou a contagem regressiva dos finais dos tempos. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo isso. Agora, filhos, nós estamos a 2000 anos de distância. Tu acha que isso foi escrito para que geração? Essa expressão aqui foi para a igreja do primeiro século ou para nós que estamos agora, 2000 anos depois? Para nós, rapaz. A igreja, a expressão é para a gente. Nós somos a geração que Deus batizou para ver os últimos eventos acontecer. Deixa eu contar uma coisa para você, já disse isso um bocado de vezes, não tenho vergonha de dizer. Meu avô, com uns 20 anos de idade, surgiu aqui que era a notícia era boca a boca, né?
Era transmitida de maneira oral. Os jornais até que existia, mas muita pouca gente tinha acesso àquilo lá. Aí chegou a notícia que Canudos tinha sido devorada pelo exército. Ele pega um cavalo, não tinha transporte, filho, era cavalo e sai subindo. Caba Novo, foi bater lá em cima e viu todo aquele massacre no sentido da cidade inteira destruída. Meu avô morreu com mais de 100 anos. O meu pai com lá seus 70 e poucos anos já. E eu tenho 55. Dá uma contagem para ver se eu estou inventando coisa. Ok? Então, o que está acontecendo? A nossa geração, ela saiu de um cavalo há 3 gerações atrás e está na estação internacional orbital. Está dando uma volta a essa é a estação internacional. E o Brasil investiu lá mais de 10 milhões na época. E ele dá uma volta em torno de todo o planeta a cada 45 minutos. Essa geração da gente está brincando de Deus, sentindo-se o rei da cocada, e nem nota que estamos fazendo parte dos últimos instantes. Vocês pensam que isso é uma brincadeira? Deixa eu mostrar 2 expressões só. Abram Daniel 12. Vê o que o anjo diz no livro de Daniel. Eu vou abrir para a gente ver a expressão do jeito que está lá. Daniel, ele é advertido desses eventos finais. Daniel 12, e você vai encontrar lá o versos 4. E você verá o que... Isso é o final do livro de Daniel. E quando o texto sagrado, na versão corrigida, traduz isso melhor para nós. Mas eu vou ler assim mesmo, do jeito que está aqui na atualizada. Versos 4. Tu, porém, o tempo do fim. Eu não vou ler o capítulo, vocês deem uma lida em casa e depois comparem com o que está acontecendo nos nossos dias. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Encerra, tá? Sela o livro até o tempo do fim. Muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará. Essa expressão, o saber se multiplicará. A corrigida, que também é da Sociedade Bíblica, ela vai traduzir com a frase assim: e a ciência se multiplicará. Dá uma olhadinha. Saber e ciência. E estava reservado para que período? Os últimos tempos. Um homem sai de um cavalo, 40 quilômetros, hoje está na estação orbital, dando uma volta no planeta inteiro a cada 45 minutos. Ele vê o nascer e o amanhecer e o entardecer em 45 minutos. Deu para entender o tamanho da bronca? Então, na época do meu avô, não tinha automóvel, não tinha arma, não tinha míssil, não tinha avião, não tinha nada, televisão, essas coisas não tinha nada. De repente, de 100 anos para cá, é um pouquinho mais, o homem está nessa condição que nós estamos. E, Manuel, acredita não, Manuel. Acredita não. Ok? Não tem jeito. Tem gente que ficou mais insensível ainda. Eu estou falando de pessoas assim, não. Se tornaram ateu. Deus não existe. Acabou-se. Aquele mamulengo do cão. Você não consegue mudar. Assim, ó. Um osso, acharam um esqueleto na África. Eu estou falando África porque acharam um negócio lá agora. Tem, sei lá, quantos bilhões de anos. Meu irmão, para acreditar num negócio desse, tem que ter mais fé do que o cristão. Um servo de Deus disse ao professor: professor, para acreditar nisso aí, tem que ter mais fé do que a gente. Viu?
A gente cristão não precisa de tantos bilhões de anos assim, não. Por que essa data tão longa? Acho um osso, diz uma data tão estrambólica assim, para justificar a evolução. Luciano, tu ia falar. É verdade. Luciano está dizendo que há essa argumentação de que Deus ele não está morto, e a nossa geração também tem muitos servos de Deus, né? Defendendo essas verdades. Bom, a outra expressão está em Lucas 21. Vamos dar uma conferida, essa é uma expressão que mostra que nós estamos nos últimos instantes, como Paulo está dizendo aqui. Lucas 21 é o mesmo que Mateus 24 e Marcos 13. Está tratando do mesmo assunto, esses 3 capítulos. Mas Lucas 21, ele revela uma coisa bem interessante. Eu sei que você já leu Lucas 21. Agora, talvez não tenha percebido que Lucas disse isso. E ele revela essas coisas. Eu vou dizer o verso, porque nessa minha versão... O versos 24. Diz assim, eu vou ler, tá? E cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos, está no plural, dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Passaram-se 2000 anos. Mas no dia 14 de maio de 1948, os judeus voltaram para casa. Encerra esse tempo tão vasto de 2000 anos que Cristo concedeu a todos os gentios. A porta da graça está para ser fechada e só não nota quem não quer. Tá? Ok? Então, a gente pode encerrar só dando uma leiturazinha aqui no restante e orar e ir embora. A última frase do versículo 13. Os fins dos séculos têm chegado. Essas coisas foram registradas, por exemplo, para a geração que os finais dos tempos chegou. Ok? Então, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não veio sobre vós tentação senão fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além de vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos promoverá livramento, de sorte que possais suportar. Na próxima semana a gente continua esse texto, ele é um texto longo, tá? Mas deu para dar uma ideia para nós, todas as gerações precisam lembrar disso. Deus não deixa-nos ser tentado ou provado além de nossas forças. Ele não permite que o adversário dê para nós um fardo, um peso que a gente não possa carregar. Não é permitido por Deus. Exemplo, se eu posso carregar 50 quilos, ele não vai colocar 55, porque Deus não deixa. Só pode colocar o peso que cada um de nós pode levar. Entende? Deu para entender? Ele, nosso Deus, não deixa. Então, por que caímos, então? A culpa é nossa. Por que Caim matou Abel? Porque ele quis matar, filho. Ele era mau. Ele foi lá, se levantou contra o irmão, mesmo depois de Deus ter advertido ele. Dá uma olhadinha lá e você vai ver que ele fez porque quis. Por que o teu semblante descaiu? Ele estava tão irado que o semblante dele mudou. Não é justo que se fizeres o certo, o correto, serás recompensado, Deus olhará para você e tal. E mesmo assim não teve jeito, ele se levanta e mata o irmão. Tá? E Deus diz que a gente deve segurar, reter, sustentar, ficar de pé firme, buscando a promessa de Deus. Vamos orar então? Vamos ficar de pé então?
Continue orando por Eunice. Deus abençoe os irmãos aqui presentes, os que se encontram em casa. Ó Deus gracioso, misericordioso, longânimo, azaz benigno, obrigado pela escolha que fizestes e nos ter colocado nesses momentos. Te peço que dê para nós os meios que precisamos para sermos uma bênção nas tuas mãos e leva-nos para os nossos lares, os teus cuidados e a tua proteção, em nome de Jesus. Amém.